Bom, Paulo, como é que está sendo a pré-temporada e o que você tem trabalhado, o que você tem priorizado, até pelo tempo que o Brasil tem para trabalhar até a estreia? Você citou bem com relação ao tempo, né? O tempo, ele não é o ideal, ele é um tempo muito curto e nós temos procurado aliar o trabalho físico, que obviamente você, sem um condicionamento físico, por menor que seja, você não consegue executar de forma precisa a parte técnica e tática. Então nós temos procurado conciliar o trabalho físico com a parte tática e técnica para que a gente possa ir ganhando algum condicionamento até praticamente a nossa estreia. E o que fazer? Tem algum atalho para tentar encurtar, né, essa distância que vai ter da preparação do Brasil para dos outros times? Não, eu acho que você conseguir, né, um atalho nesse tipo de situação, que é uma preparação, que você tem a parte científica, né, do trabalho, que é a parte com relação à preparação física, não existe, como se diz na gíria, milagre, né? Eu acho que você, para poder ter um bom condicionamento físico e, logicamente, também um conjunto apurado, você tem que ter um mínimo de tempo. E esse mínimo de tempo nosso está sendo, na realidade, um mínimo do mínimo, né? Nós temos essa consciência, já sabíamos disso, e temos a consciência que a equipe ela vai ganhando gradativamente no início da competição, jogo a jogo, melhorando não só a sua parte física com a sequência de jogos e também a parte do conjunto com relação à parte técnica e tática. Se me permite, eu sei que daqui a pouco falar de posição por posição, mas queria te perguntar em relação ao gol, né? Porque tem aquela máxima no futebol, todo time começa por um bom goleiro. E os últimos anos do Brasil teve o Martini, teve o Pitol, que fizeram uma segurança muito grande na equipe. Como é que está sendo para a pré-temporada com os goleiros que você tem à disposição, para a escolha do que vai ser titular, né? Daquele que você vai colocar no início da temporada? Nós temos trabalhado muito os 3 goleiros profissionais que nós temos, né? Com a saída do Pitol, logicamente que você pede um goleiro de qualidade, mas os outros que permaneceram e o Kleber que chegou também são jogadores de qualidade, né? E vinham esperando, principalmente os remanescentes, vinham esperando uma oportunidade. Então nós temos que trabalhar, deixar mais próximo do início da competição, aí sim nós vamos procurar definir aquele que começa a competição. Mas nós temos plena confiança naqueles 3 que hoje defendem o gol do Brasil. Em relação ainda ao pouco tempo de trabalho, né? Não tem muito tempo para fazer muitos testes. Tu acredita que a experiência desse elenco possa também, nessa arrancada de temporada, já agora dia 20 já tem jogo, possa facilitar principalmente a superar essa barreira, principalmente que é a questão física? Eu acho que é um item importante, uma colocação até sábia sua, né? Você, quando pega uma equipe para trabalhar no início de competição com um tempo curto de preparação, 2 coisas são de fundamental importância, que é não só os remanescentes, que aí você tem como iniciar com pelo menos um mínimo de um conjunto da equipe, né? E também jogadores experientes, que é o que o grupo tem, jogadores aí mesclados na experiência de juventude, mas um bom número de jogadores experientes. Eu acho que isso aí vai nos ajudar e muito a superar o principal problema nosso, que é o pouco tempo de preparação. Com relação a jogos preparatórios, Paulo, a gente tem informação que o Brasil vai fazer um jogo-treino, deve ser dia 8. Como é que tu avalia nesse período curto a importância de um jogo como esse, ou de repente priorizar o treinamento? Como é que tu avalia essa questão? Na realidade, o pouco tempo de trabalho, ele te tira até essa condição de fazer no mínimo aí de 3 a 4 jogos de treinos, que é sempre o que eu gosto de fazer em uma pré-temporada. 3 a 4 jogos de treinos eu acho que são de um número ideal, 3 a 4, mas com 20 dias de trabalho. Você tira aí de repente, nesses 22 ou 3 dias que você tem que dar uma folga ao elenco, você não vai ter 20 dias completos de trabalho. Então isso aí também mexeu um pouco com o quê? Com a nossa condição de jogos treinos. Então por isso nós priorizamos fazer apenas uma movimentação com relação ao jogo treino e aproveitar o tempo que nós vamos ter mais com os trabalhos técnicos, táticos, principalmente trabalho técnico e tático, para que a gente possa ir ajustando a equipe para a estreia. De questão tática dos jogadores do teu time, como é que tu planeja esse Brasil? Tu já está com o time na cabeça, já tem, se não os 11, mas uma espinha dorsal definida
Pelo menos para esse jogo já de terça-feira? Alguma coisa na cabeça nós temos, né? Isso é normal quando inicia-se uma preparação antes do primeiro jogo treino. Alguma coisa nós temos. Agora não quer dizer que, de repente, aquilo que nós pensamos hoje, que temos na cabeça hoje, teoricamente falando, é aquilo que vai ser para a estreia. Mas nós já temos alguma coisa já mais ou menos em mente. Temos trabalhado os trabalhos táticos já praticamente com a equipe quase que definida, né, para que a gente possa fazer esse jogo treino. E na sequência, depois de jogos treino, a gente ia ajustando e, de repente, se nós acharmos a necessidade de alguma alteração daquilo que nós achamos hoje, que provavelmente poderá acontecer, né, porque o que hoje nós pensamos, certamente daqui a 10, 15 dias, alguma alteração pode ocorrer. Então, nós vamos deixar para definir isso mais praticamente na semana de estreia. E o que vem buscando em relação ao Campeonato Gaúcho em si, né? O que esperar dessa competição? O Brasil vem de uma decisão, né, na temporada. Como é que vê essa pressão também em cima da equipe por ter feito uma boa campanha na última edição? E como é que o senhor está vendo todo esse trabalho para o Gauchão 2019? Eu acho que cada competição é uma competição, né? Cada jogo é um jogo. Obviamente que a expectativa ela é sempre positiva, se tratando de um campeonato regional, né, pela força do Brasil, pela última participação do Brasil também, mas nós sabemos que no futebol as coisas não são assim, né? Às vezes você não vai bem num campeonato brasileiro, você tem muitos altos e baixos, como ocorreu com a equipe do Brasil e outras, e no campeonato seguinte, seja estadual ou brasileiro, você tem uma performance diferente. Então o que nós temos é uma expectativa positiva, em cima daquilo que foi feito na temporada passada a nível de estadual. Agora sabendo que é uma outra equipe, muitas mudanças ocorreram e nós vamos precisar de um tempo hábil para ajustar essas peças, mas não podemos deixar de termos também uma expectativa positiva a nível de estadual. Ainda em cima da questão física, né, professor? Uma das características da montagem do elenco do Brasil foi buscar jogadores que estavam jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, que estavam em um curto período de inatividade, né? Acredita que quanto tempo vai demorar para esses jogadores estarem no 100% do seu apto físico já no Campeonato Gaúcho? 3, 4 rodadas ou vai levar um pouco mais de tempo? Olha, o ideal para nós, quando nós assumimos o clube, numa conversa aí com o Quila, até por sabermos que o tempo seria curto, era, se fosse possível, todos os atletas que nós trouxéssemos para o clube, atletas que tivessem terminado a sua temporada em novembro. Obviamente que às vezes foge um pouquinho daquilo que você está pensando, você não tem condição de agir dessa forma 100%, mas nós procuramos fazer isso, até pensando também em você ter um ganho para que você tenha um tempo menor de adaptação física e de ganho físico do atleta. Então fica difícil eu te falar em termos de 2, 3, 4, uma partida, mas eu posso te garantir que o fato de nós termos priorizado um número grande de atletas que tiveram praticamente o ano todo em atividade, isso aí nos dá também uma expectativa de que a equipe possa já começar a nos dar uma resposta em termos físicos, num espaço de tempo menor do que o habitual. Agora nós temos que ter uma preocupação com o conjunto também da equipe, que a equipe ela foi muito modificada, né? E até alguns jogadores que saíram eu tinha em mente em contar com esses atletas, porque conhecia bastante esses atletas também, mas infelizmente não foi possível, então o conjunto da equipe ele também foi mexido. Paulo, a tua primeira passagem no futebol gaúcho, tu teve que adaptar o teu trabalho à característica do futebol do estado? Tu acredita que a maneira que tu trabalha não influencia na característica de jogo do gaúcho? Os próprios jogadores que o Brasil tem facilitam isso? Olha, veja bem, o futebol ele é questão de ponto de vista, né? A gente sabe que cada lugar tem o seu estilo, o seu perfil de jogo, né? Mas as equipes que eu dirigi, a maioria delas, ou quase todas, eu sempre gostei de equipes com o estilo do futebol gaúcho. Eu sempre priorizei muito uma marcação forte, uma transição rápida em velocidade para o ataque. Então eu sou de uma escola onde eu defendo muito o futebol dessa forma. Cada um tem a sua maneira de ver, eu não estou dizendo que a minha é certa, que a do outro é errada, mas eu sempre gostei de equipes que marcam muito forte e que tem uma transição rápida ao ataque. É mais ou menos como a equipe principalmente do Brasil sempre jogou. A gente acompanhou o Brasil já em outras ocasiões e sempre foi o perfil de equipe. E a gente sempre também procurou
ter esse modelo de jogo como modelo onde nós procuramos implantar nas nossas equipes. Na montagem do elenco, né, a gente sabe que o futebol sempre é muito resultado, né? Daqui a pouco começa bem, 3 resultados negativos, já começa a mudar tudo, né? O Brasil, em temporadas passadas, fazia um time para o Campeonato Gaúcho e depois um outro time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano, ao contrário, né? O Brasil já fez um time de Série B no Campeonato Gaúcho. Para o técnico, ter a qualidade que o Brasil montou aí, buscou esses jogadores, facilita também nesse trabalho de conhecimento, de criar uma identidade de jogo, já pensando a longo prazo também? A intenção nossa ela também foi essa quando da montagem. Obviamente que nós sabemos que a Série B ela é praticamente, vamos dizer, segundo semestre, praticamente. Mas a ideia foi de uma montagem de elenco onde você já tivesse alguma coisa já delineada e definida a nível de elenco também para a Série B. A ideia nossa também foi essa. Agora, é lógico que a gente sabe que existem vários fatores que podem acarretar com uma mudança maior ou também com uma mudança menor a nível de elenco. Mas a nossa ideia foi essa, já se fazer alguma coisa pensando na frente a nível de Campeonato Brasileiro. Foi assim no último clube que eu trabalhei, no São Bento, no estadual, nós já montamos um elenco, onde esse elenco, praticamente 70% dele foi mantido para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, e a equipe iniciou muito bem a competição, e nós também tivemos essa ideia aqui. Agora nós sabemos que o decorrer da competição é que vai nos dar uma garantia se nós vamos ter um trabalho já bem adiantado para a Série B do Campeonato Brasileiro ou não.